Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos, que Deus vos abençoe grandiosamente. É uma honra poder estar com os irmãos mais uma vez, a transmitir e falar um pouco da palavra do Senhor. Graças a Deus que o Senhor tem nos concedido dessa oportunidade, né, amados? Então nós temos que agradecer e engrandecer o nome de Deus, porque de fato Ele é maravilhoso. Todas as sextas nós temos o nosso momento de ensino da palavra, a partir das 20 horas, temos um encontro marcado aqui no Facebook, na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. E todas as últimas sextas-feiras de cada mês nós temos aqui o diálogo e ensino, que é um momento em que nós convidamos alguém que tem o conhecimento bíblico, teológico, que para compartilhar conosco, né, daquilo que o Senhor Deus tem para nós. Através do nosso diálogo nós estamos a aprender da palavra de Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, pela vida de todos que estiverem nos acompanhando, estiver a aprender da palavra do Senhor juntamente conosco. Que Deus vos abençoe grandiosamente. E nessa noite temos aqui a nossa irmã missionária Beth, graças a Deus está aqui conosco para estar conversando com a gente, né, compartilhando da palavra de Deus. E para quem não sabe, né, a esposa do nosso pastor Luciano, pastor aqui da nossa igreja, e agradeço desde já por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, porque é maravilhoso, amado, falar da palavra de Deus, isso é maravilhoso. Então, Deus abençoe, pastora Beth, fique à vontade para cumprimentar os irmãos, amém? Amém. Eu também cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. É uma honra, né, e uma alegria também estar aqui neste momento de ensino. E eu quero, né, já agradecer aqui ao Cláudio que me convidou para essa noite. E eu espero, né, que nós possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra e também aprendendo um pouco mais sobre tudo em geral, né? Porque a nossa palavra ela está relacionada a diversos assuntos. O que nós trataremos aqui hoje também será algo assim bem abrangente. Deus. Amém, que bênção de Deus, né, amados? E graças a Deus por isso, vamos estar já dando início, né, amados? Como os irmãos sabem, a gente sempre tem aqui um tema, e esse tema se divide aí em 3 partes, onde nós estamos a dialogar a respeito da palavra do Senhor. E o tema que o Senhor nos concedeu para esta ocasião é inteligência espiritual. Um tema que eu diria que não é assim tão discorrido, né, nas pregações, nos ensinos e nas palestras que existem por aí. Talvez muitos de nós não temos ouvido tanto falar sobre isso. Por isso que nós estamos aqui a aprender. E nessa noite eu vou aprender bastante aqui também, em nome de Jesus. Então vamos iniciar, o nosso tema é inteligência espiritual. Eu já quero iniciar passando para a missionária Beth. O que é inteligência espiritual? Então, esse tema, como eu disse, ele é bastante abrangente, né? E quando nós olhamos para inteligência espiritual, eu primeiramente busquei saber a respeito da inteligência simples, a inteligência comum que todo ser humano ele é dotado de inteligência, né? E a inteligência por si só, segundo o dicionário, ela é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Quando nós olhamos para essa tradução, digamos assim, do dicionário, nós podemos imaginar que seria, levando-se em conta a inteligência espiritual, poderia ser algo que é a capacidade de resolver problemas espirituais. Isso, a grosso modo, se nós estivermos levando em consideração, né, o que nós sabemos de inteligência. Porém, não é assim. A realidade, ela é bem diferente daquilo que nós imaginamos, às vezes. E procurando saber a respeito de inteligência, né, eu vi também a inteligência de uma outra forma, que seria aquela forma uma forma mais científica, que era a inteligência é um processo, informação que consegue ser lida, decodificada e pode gerar um comportamento e uma ação.
isso já é uma outra consideração referente à inteligência, né? E assim, inteligência espiritual, ela não tem a ver com religiosidade. Mas ela pode ser explicada, né, cientificamente também. Porque quando nós olhamos para a inteligência espiritual, já nos leva a entender que tem a ver com espírito. Outros podem entender que tem a ver relacionada com Deus, né? Que isso está relacionado com religião, mas não. A inteligência espiritual, ela está relacionada especificamente com o ser humano, mas não diretamente com religião, né? E inteligência espiritual eu vou tentar explicar do modo que eu achei que é o mais correto, que, como eu disse, não levando para o lado da religiosidade. E a inteligência espiritual, toda vez que uma informação ela corre, porque nós temos assim neurônios dentro do nosso cérebro, na nossa cabeça, né? Então, toda vez que uma informação ela corre dentro de um tubo que nós temos os neurônios, eles são formados de um tubo e no fim sai como uma mão onde as informações são ali levadas. Então essa informação ela corre dentro de um tubo neural, porque é dos neurônios, né? E ela gera um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético ele possui, na verdade ele gera, né, uma onda. Porque todo campo eletromagnético ele gera uma onda, né? E esse campo eletromagnético ele contém essa onda, aliás, ela contém uma informação. E essa informação, de alguma maneira, ela é lida em algum lugar no cérebro. De alguma forma, ela é lida ali. Inclusive, esse lugar, os pesquisadores, né, passaram a chamar de ponto de Deus no cérebro, porque é onde essas ondas conseguem ser lidas. Em algum lugar, de alguma maneira, no nosso cérebro, ela é lida ali. E ali, então, quando essas ondas, elas são ondas isoladas, mas um dado momento que elas se juntam, né, no cérebro, geram a consciência. Então, a consciência humana, ela é uma leitura espiritual. Ou seja, é uma leitura dessas ondas de neurônios que são isolados e que depois se juntam e formam, então, uma informação chamada de consciência. Deu para entender? Deu? E essas informações, elas estão no cérebro, porém elas estão sendo lidas para uma consciência, né? Então elas estão ali dentro da nossa mente, no nosso cérebro, estão sendo lidas para formar uma consciência. Isto é a inteligência espiritual. Amém. Então nosso cérebro ele absorve as informações e essas informações ela traz o que nós conhecemos como consciência, através dessas informações que constitui a consciência. E essa consciência em relação a essas informações é o que nós podemos entender como inteligência espiritual. Isso no âmbito espiritual, né? Isso. Porque nossa mente, né, ela é alimentada de informações. E essas informações que vão gerar essa consciência. E isso é a inteligência espiritual. Amém. Eu até descobri que a palavra inteligência, ela vem do latim, que se fala intelligere, e ela é constituída de duas palavras para constituir essa palavra intelligere, que é inter, de entre, e ligere, que significa escolha. Então, intelligere seria o quê? Escolher entre possibilidades. Então, a partir do momento que eu tenho essas informações, ela vai constituir o que eu conheço por consciência, e então eu posso decidir entre as possibilidades
em relação ao que eu devo, por exemplo, fazer no âmbito espiritual. Por exemplo, qual o caminho que eu devo seguir, né? Então, de acordo com aquilo que acontece na nossa vida, espiritualmente falando, né, os acontecimentos espirituais, é através, então, dessa inteligência espiritual que eu vou saber, eu vou ter o discernimento. Exatamente. Seria isso, né? Porque, assim, essa inteligência espiritual, ela não é exclusiva, como eu disse, da religião. Então, as informações, todas as informações, porque você pode ter a inteligência espiritual em todo ser humano, só que vai depender das informações que ele alimenta essa consciência, né? Até porque todo ser humano ele tem um espírito, né? Nós acreditamos na dicotomia do homem, que é corpo, alma e espírito, né? Para que nós compreendemos pelas Sagradas Escrituras. Então, todo ser humano ele tem um espírito. Então, aí fica mais fácil entender o que você está trazendo para a gente, que não está vinculado diretamente a uma religião em si. Isso. Porque tem pessoas que ela não vive a religião, ela não tem na vida dela, um ateu, por exemplo, mas ele é constituído também de um espírito. Então, tudo que for relacionado a essas coisas, aí vem o que nós conhecemos como inteligência espiritual. Eu entendi, seria mais ou menos isso, né? Isso. E quando nós trazemos ela para o âmbito cristão, a inteligência espiritual no âmbito cristão? Então, porque eu fiz assim uma conexão de acordo com aquilo que você me propôs, né? Então, ao que tudo indica, como que nós podemos analisar é o quê? Que quando Deus, né, ele criou o homem, ele já criou o homem dotado dessa consciência. Ou seja, como você disse, como que nós podemos obtê-la, né? Você havia me feito essa pergunta. Então, a partir do momento que nós explicamos a inteligência espiritual, como eu disse, ela está ligada a todo ser humano. Todo ser humano possui a inteligência espiritual, porque Deus já criou o homem dotado de consciência. Então, ao passo que Deus criou o homem, que ele começou a se alimentar, digamos assim, né, em relação à mente, ao cérebro dele, porque todas as informações que nós obtemos, né, de conhecimento, seja ele qual for, é uma informação que vai alimentar o nosso neurônio, né, e vai, então, formar essa consciência. Então, como Deus já formou ele, todo ser humano tem isso, possui. E tanto, como eu disse, ele não está relacionado somente a nós, cristãos, né? Você vai de Hare Krishna a budista, todos eles vão ter essa inteligência espiritual, só que cada um à sua maneira, porque serão informações diferentes que eles vão estar alimentando essa consciência. Porque todos, na verdade, têm um espírito, né? Isso. E a gente fala espírito, amados, a gente está falando do espírito humano, tá? Nós estamos falando do Espírito Santo. Então, todo ser humano tem um espírito humano. Aí tem pessoas que que o espírito ele é, digamos assim, o responsável de comunicação espiritual entre o homem físico, né, material, com o sobrenatural. Aí ele pode usar o seu espírito tanto para se comunicar com Deus, como, por exemplo, se comunicar com o diabo, igual acontece muitas vezes, né, na Umbanda, por exemplo, nos centros de macumba, né? Sim, porque aí no caso ele estará alimentando a sua consciência ou a sua inteligência espiritual com essas informações vindas dali daquele terreiro, daquela situação, né? Certo. Amém, que bênção de Deus. Eu falei que a gente ia aprender hoje bastante da palavra de Deus, é bênção de Deus. Bom, o próximo tópico seria como obtê-la, mas aqui eu já trouxe para a gente, né, que todo mundo tem essa inteligência espiritual. Então a questão aqui agora já não é mais como obtê-la, mas como eu posso utilizar ela para as questões vinculadas a Deus. Como que eu utilizo ela para as questões vinculadas a Deus? Sim, como eu disse, como já foi Deus que iniciou, né, essa inteligência, e todo ser humano a possui.
Mas como nós podemos ver e analisamos que a inteligência espiritual, fora do contexto que não está ligada à religiosidade, nós vemos que os seres humanos, de um modo geral, possuem, mas nem todos desenvolvem em sua vida, né? Porque toda a inteligência ela tem que ser desenvolvida, desde a inteligência comum até a inteligência espiritual. Quando eu falo inteligência comum, porque é aquela que você pode estar estudando, você pode estar lendo revistas, jornais, tudo isso é conhecimento, tudo isso é informação que vai alimentar a nossa consciência, né? E vai nos tornar mais inteligentes. Só que a inteligência espiritual, para a inteligência espiritual é necessário desenvolver informações que gerem essa consciência. Quando estiver gerando essas informações, ela vai ser desenvolvida quando estiver gerando informações que gerem valores para você, que gerem propósito de vida para nós, né? E que tenham um sentido para a nossa vida, que dê sentido à nossa vida. Essa é a verdadeira inteligência espiritual. Então, são aquelas informações que geram valores, propósito e sentido para a vida. Isso aí que nós chamamos da verdadeira inteligência espiritual, porque você pode ter inteligência para algumas coisas, mas que não vão gerar propósito na sua vida e que não vão gerar valores, não vão agregar valores, né? E a inteligência espiritual, né, ela já agrega valores para a nossa vida, dá um sentido para a nossa vida. Então, agora, para nós que somos cristãos, extraímos da Bíblia Sagrada o que para nós é a verdade da palavra, né? Dessa palavra de Deus que constitui a Bíblia, constitui a palavra do Senhor. Então, ao passo que nós extraímos da Bíblia a verdade dessa palavra. E à medida que vamos aprendendo e introduzindo, né, essas convicções que estão na palavra, essas convicções formam os pensamentos. E esses pensamentos formam o conceito e a compreensão da sua inteligência espiritual. E à medida que evoluímos nessa compreensão e nesse entendimento, nos tornamos cada vez mais conscientes dessas informações, e ao passo que o nível do consciente espiritual se torna mais elevado. Ou seja, né, quanto mais nós estudamos a palavra, quanto mais nós nos alimentamos dela, entendemos a palavra do Senhor, ela vai gerar em nós, né, uma consciência para as coisas de Deus, para as coisas do reino de Deus, mediante aquela palavra, que seria as informações que são encaminhadas, né, para a nossa consciência. E como eu disse, elas vão gerar ações e reações que vão acabar moldando o ser humano dentro daquelas informações tiradas da palavra de Deus. Então, é possível que existam, digamos assim, níveis de inteligência espiritual, né? Ainda que todos receberam isso, né, inteligência espiritual, existem níveis. Então, há possibilidade de ter cristão que, digamos assim, tem um déficit de inteligência espiritual. Há essa possibilidade, então? Porque ela poderia ser, não digo déficit, mas assim, ao passo que você vai aprendendo, né, que vai subindo de nível, porque eu posso pegar uma pessoa comum e compará-la a uma pessoa que lê muito. Então, obviamente, aquela que lê menos, né, ela vai ter menos informações, vai saber menos a respeito, por exemplo, do mundo ou das coisas em que ela está inserida, do que aquela que lê mais, né, lê mais um jornal, uma revista, tem mais conhecimento. Então, ela vai ter mais conhecimento. E na palavra de Deus, da mesmo modo.
Então, a inteligência espiritual ela vai ser alimentada daquela palavra. Uns vão se alimentar mais com aquelas informações, outros vão se alimentar menos, ao passo que ele ler menos ou ler mais a palavra de Deus. Entendeu? Então, a palavra de Deus, digamos, ela é a principal item, né, para que, de fato, exista um crescimento na inteligência espiritual. Sim, dentro do nosso caso, os cristãos. Os cristãos, isso. Como eu disse, né, ela existe para todos e independente de religiosidade, de qual religião você seja. Aquele, por exemplo, como eu disse, que é o budista, ele vai lá obter as informações dentro do budismo, né? E ali ele também vai alimentar as informações para a sua consciência, que vai fazer com que ele seja mais ou menos elevado dentro daquele conhecimento, daquela religião. Certo. E nós cristãos, como eu disse, nós nos alimentamos da palavra, da verdade da palavra do Senhor. E o interessante é que eu vou dizer aqui, que muitos podem dizer assim, como que nós desenvolvemos esse consciente espiritual, né? Ele é desenvolvido, ou melhor, é desenvolvendo as informações relativas à nossa fé e às nossas convicções espirituais. Entendi. Entendeu? Então, se for levar em consideração essas questões vinculadas à inteligência espiritual, o que no nosso caso, nós cristãos, né, através da palavra de Deus, Isso. nós percebemos claramente pela Bíblia Sagrada, até mesmo em vários trechos da Bíblia, onde Deus, né, e vários ali sendo usados por Deus, sempre trouxe à tona a importância na questão do aprendizado da palavra de Deus, na meditação. Sim. Tem até um versículo lá em Salmo 119, 105, que todos conhecem, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sim. O salmista está dizendo, a palavra de Deus, ela ilumina os meus pés, ela me diz onde eu estou, e ela ilumina todo o meu trajeto, eu sei para onde que eu devo ir. Seria uma consciência, então. Ele adquiriu uma consciência, o salmista está dizendo, eu adquiri agora uma consciência, através daquilo que a palavra de Deus me proporcionou. Exato. Então eu tenho consciência do que eu estou vendo, aonde eu estou e para onde eu devo seguir. Exatamente, porque ao passo que você está aprendendo, você vai ali vivenciando aquelas informações, elas vão te guiando o que fazer dentro da nossa vida cristã. Amém, glórias a Deus. Então é possível, amados, que existam pessoas não dentro da religião cristã que tenham uma inteligência espiritual bem elevada, porque todos nós temos um espírito. Uhum. Mas a melhor opção, obviamente, está em Cristo Jesus. E não vamos misturar, amados, aqui com conhecimento, tá? Não é conhecimento, aqui nós estamos falando de algo mais profundo, tá? Então, não vamos confundir com conhecimento. Podemos partir para o próximo tópico? Tem algo para finalizar? Eu só queria dizer assim, que nós podemos dizer que assim, que nós vamos desenvolvendo ela, né, aplicando, lendo e aplicando a palavra de Deus. E esses ensinamentos vão agregar valores à nossa vida, dar sentido à nossa vida, e nisso há um propósito de Deus também, né? Porque certamente o Senhor, Ele tem propósito na vida de cada um, e esse propósito de Deus, às vezes, é que nos impulsiona a obter esse conhecimento maior da palavra de Deus. E nós podemos usá-la, né, em nosso favor, quando nós colocamos essas informações em prática. E no caso, né, praticando a palavra de Deus. Amém. Lá em João 16:13 diz que quando o Espírito Santo fosse nos enviado, ele nos guiaria em toda a verdade. Sim. Né? Então nós podemos claramente entender que o Espírito Santo, ele é um dos principais aí que nos instrui na nossa sã consciência espiritual, né? Para que nós possamos de fato ser guiados pela verdade, na verdade de Cristo. Então, quando a pessoa, para a gente finalizar e fechar esse tópico, quando nós cristãos, né, já que nós estamos, acredito que falando para a maioria de cristãos, nós absorvemos informações
a respeito da palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ensinamento e pregação e tudo mais. Então eu tenho em mim, está sendo formado em mim uma consciência com base naquilo que eu aprendi em relação à palavra de Deus. E através dessa consciência, o Espírito Santo de Deus, ele vai me guiar e me indicar o caminho, de acordo com aquilo que já está dentro de mim. Até nesse próprio texto, na parte B do versículo, vai falar que vocês vão falar daquilo que vocês ouviram, o Espírito Santo vos lembrará. Ou seja, aquilo que eu absorvo vai ser utilizado pelo Espírito Santo dentro da minha consciência para que eu tome as atitudes corretas. Então, nós podemos dizer que o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo em relação à inteligência espiritual. Então, já que o Espírito Santo ele tem um papel importante, nós observamos, já partindo para o último tópico, que a nossa salvação, já que nós dependemos do Espírito Santo, ela está atrelada e vinculada muito a essa inteligência espiritual, tá? Então vamos partir para o último tópico do nosso diálogo. Qual o peso então da inteligência espiritual na minha salvação? No que ela pode repercutir? Qual o peso dela na salvação da alma do ser humano? Então, o que eu vendo a respeito dessa situação, eu coloquei uma seguinte situação assim, que ao que vimos, quanto mais nós desenvolvemos a nossa fé e as nossas convicções dentro da palavra de Deus, o nosso nível de consciente espiritual, ele se eleva e isso gera em nós valores que nos tornam pessoas melhores, porque a palavra de Deus, como o próprio Deus, já disse, que erreis e não conhecer a verdade. Então, quando nós passamos a conhecer a verdade dentro da palavra de Deus, essa palavra, ela vai gerar a cada dia em nós uma mudança de vida, né? Vai nos tornar pessoas melhores, porque ela é transformadora. Então, o que eu acho lindo nas coisas de Deus é isso, porque Ele nos dotou de uma consciência que forma uma inteligência espiritual, né? E quando ela é alimentada por Ele, Ele faz uma mudança, uma transformação nas pessoas. E só que é uma transformação onde a pessoa, ela cresce como pessoa, né? Porque se ela às vezes cometia roubos ou qualquer outro pecado, digamos assim, ela vai se regenerando daquilo. Então, como você disse, o Espírito Santo, ele tem um papel importante dentro desse contexto, de nos dar, é um assunto bastante complexo, porque quando você fica fazendo uma ligação entre uma coisa e a outra, como eu disse, ligar a parte de religião, de espírito dentro da inteligência espiritual, né? Então, quando nós trazemos essa consciência e nos tornamos pessoas melhores, é o próprio Espírito Santo que dá esse discernimento na palavra de Deus, para que nós venhamos a reconhecer que o que nós fazemos não é o correto. Muitas vezes estamos fazendo o que é errado, né? Mas, como eu disse, esse crescimento dentro da palavra, aumentando o quociente dessa inteligência espiritual, ela nos leva a cada dia a nos aproximarmos mais de Deus. Amém, graças a Deus. E não tem limite, né? Nunca vai estar do topo ali falar, exatamente. Eu já não preciso mais de palavra nem de exatamente, né? Porque limite. Como diz a palavra, né? Em Provérbios 4, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, essa consciência que nós vamos obtendo dentro da palavra do Senhor, ela nos aproxima mais e mais de Deus a cada dia, nos tornando, né, pessoas melhores na presença dEle. Amém. Aí está a importância, amado, de nós estarmos em ambientes de reunião eclesiástica, por exemplo, né?
Muitas pessoas acham que, às vezes acham que é uma perca de tempo comparecer a determinadas reuniões, a um culto, por exemplo, falar, eu não vou porque, quem sabe que, Beltrano que vai pregar, não vou e tal. Tem pessoas que acham que não é tão importante estar na igreja, por exemplo, né? E a gente deve notar que essa inteligência espiritual, ela está absorvendo tudo, todo o andamento da celebração, tudo que está ali, nós estamos absorvendo, só que nós não percebemos isso. Não existe ali um medidor dentro da gente indicando o tanto que nós estamos absorvendo, mas nós absorvemos, porque isso faz parte do propósito de Deus, inclusive. Até por essa semana passada, eu tive a conversar com uma pessoa que estava passando por um problema espiritual, e falando das coisas, né, que Deus, da vontade de Deus para a vida dela e tal, e eu percebi que muitas daquelas coisas que eu estava falando, nem todas elas eu estudei, nem todas elas eu estive ali com a Bíblia aberta, em um dicionário e um livro estudando, mas muitas daquelas coisas eu vi durante o culto, foi algo assim que fui absorvendo, e naquela ocasião o Espírito Santo me lembrava, ia, né, fazendo brilhar no meu coração, e aquela mensagem ia sendo exposta. Então, às vezes, nós estamos em um ambiente de culto, mas e nós não percebemos, mas nós estamos absorvendo alguma coisa. E isso daí é muito importante para a tomada de decisões, né, que foi abordado. Exatamente. Então, você se depara com determinada ocasião e através, nem sempre Deus ele vai bradar e descer do céu e falar estrondosamente, às vezes Deus ele não vai fazer isso. Mas você tem a palavra de Deus dentro de você, que você absorveu, que você adquiriu, a inteligência espiritual dentro da questão cristã. Aí você sabe como tomar a decisão correta e o Espírito Santo te ilumina através daquilo que você já absorveu. E até a irmã falou sobre regeneração. Amado, como alcançar a salvação sem a regeneração? Exatamente. E regeneração é através da palavra, e a palavra de Deus é aquela que está atrelada à inteligência espiritual do cristão. Exatamente. Né? Então a importância, o peso dela na nossa salvação está vinculado no agir da palavra de Deus dentro de nós, que nos aproxima de Deus. Porque até eu coloquei que, né, que quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais nós nos aproximamos da salvação. E é necessário, como você disse, que nós sejamos alimentados por essas verdades, né? E que crer, na verdade, que sejamos alimentados dessas verdades, que nos leva, né, a crer em Deus e em seu Filho Jesus, porque são através dessas informações descritas dentro da palavra de Deus que formam em nós a fé e a convicção daquela verdade, né, de Deus para nossas vidas. E tanto que a palavra diz, quem crer e for batizado será salvo. Então isso está ligado sim a nossa salvação, porque se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não crescermos dentro desse conhecimento, como chegaremos então à salvação? Nós ficamos frágeis e suscetíveis, né, a não alcançar a nossa salvação. E no meu conceito, eu posso dizer que Jesus Cristo, ele é a definição viva de inteligência espiritual aplicada. Porque quando o Senhor Jesus esteve na terra, de tudo que nós vimos aqui a respeito de inteligência espiritual, o Senhor Jesus, ele usou, porque ele teve, né, todo o conhecimento ali da lei, da palavra, ele aplicou aquilo na sua vida e aplicou na vida do próximo. E assim como a própria palavra diz que, né, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, e como o próprio Paulo disse também, né, sede meus imitadores, como também sou de Cristo, é aonde que nós devemos agir como Cristo agiu, né? Ter o conhecimento, aplicar esse conhecimento tanto na nossa vida, quanto em benefício também próprio e do próximo. Aí sim eu creio que é uma forma de se usar essa inteligência espiritual para a nossa salvação também, né? Ela também está relacionada, está ligada, e ela é de um peso muito grande, porque somente aqueles que verdadeiramente aplicam a palavra de Deus em sua vida, ele pode se santificar a cada dia mais e mais, né?
usando a palavra e obedecendo de acordo com a vontade de Deus. Então, apesar da inteligência espiritual ela ser abrangente a todo ser humano, o cristão, ele tem essa inteligência espiritual de uma forma que leva ele a pensar, desde quando ele tem esse conhecimento, e modificar a sua vida, modificar o seu dia a dia e andar dentro dessa palavra com o intuito de um dia estar ali junto de Deus, né? E alcançando de Deus a salvação. Glórias a Deus, que bênção de Deus, amados. Que pena, nosso tempo passa rápido, mas nessa noite podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, né, nós sabemos que a palavra de Deus é ela que ilumina o nosso caminho, o nosso trajeto, que nos faz se aproximar mais de Deus e nos ajude a crescer em santidade, né? Então, sem a palavra de Deus, nós espiritualmente acabamos desfalecendo. E eu agradeço a Deus porque Deus ele tem nos concedido da sua palavra, como diz as Sagradas Escrituras, né? Deus ocultou muito desse conhecimento aos grandes, revelou aos pequenos. Graças damos a Deus porque Jesus ele tem ministrado isso no nosso coração a cada dia mais. Por isso é importante, amados, que nós possamos estar em ambientes em que nós podemos absorver, né, das coisas espirituais, as mensagens, a palavra, dos louvores, enfim, na oração. É muito importante para nós cristãos estarmos em constante crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Agradeço a missionária Beth, em nome de Jesus. Eu que agradeço, né? Espero ter colaborado com o aprendizado, né, dentro da palavra de Deus. Embora, como eu disse, é um assunto ele é bem amplo, mas dentro da nossa área dos cristãos, do cristianismo, quando nós estudamos, nós observamos, né, que ele é um crescimento em V, porque ele começa já quando Deus formou o homem, né, e vai se expandindo a ponto de chegar à salvação. Amém. Glórias a Deus por isso. Então, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Novamente agradeço a missionária Beth por estar aqui conosco, em nome de Jesus. E vamos estar orando, né, agradecendo ao Senhor nesse momento, e já abençoados e cheios da graça e do conhecimento que o Senhor nos concedeu nessa noite. Pedir para a nossa irmã estar fazendo a oração, agradecendo ao Senhor. Amém? Amém. Oremos. Deus amado Pai, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque sabemos que Tu estás conosco neste lugar, Senhor Deus amado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, labiasui decou manabaixai, mais uma noite nos sustentou pelas Tuas mãos, ó Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, por todos aqueles que estão assistindo, que o Senhor venha alcançar a cada um nesta noite, quer onde eles estejam, Pai. Graças te damos porque Tu és vida, Pai, Tu és conhecimento, Pai querido e Deus amado, e te louvo e te engrandeço a cada dia, Pai, por todos aqueles, Senhor Deus amado, que o Senhor tem trazido a Tua grandiosa luz e a Tua salvação, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja em cada coração, e todos juntos digamos amém, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.